E se eu te falasse que provavelmente você usou a mitologia grega hoje? De maneira óbvia, a gente tem os planetas e todas as constelações. Mas para a gente sair um pouquinho do senso comum, deixa eu te perguntar: alguém já comeu seu fígado? Você já esteve tão perto e tão longe de alguma coisa? Já ganhou ou deu um presente de grego? Já machucou seu calcanhar de Aquiles e já tentou agradar a gregos e troianos? Clicou naquele link e instalou um trojan? Abriu a caixa de Pandora? Mais do que isso, se você é um daqueles que gostam de true crimes, aposto que todas as vezes você ouve o termo como narcisista, você já viu falar de hermafrodita, tomou álcool afrodisíaco, consultou um atlas, ouviu um eco, entrou em pânico, tomou morfina, conhece vulcões e tem fobia de alguma coisa. Pode ser até que seja aracnofobia. Hoje, como vocês puderam ver, nós vamos mergulhar na mitologia, mas ao contrário do que temos costume aqui no Contextórico, é a mitologia que vai ajudar o estudo das outras ciências. Eu sou o Jefferson G. Vigia e esse é o Contextórico. Mitologia não é apenas um conjunto de histórias interessantes e sobrenaturais que servem para inspirar autores de best-sellers adolescentes. A mitologia ajudou a moldar a ciência, a arte, a política, a religião e até a ciência da nossa sociedade moderna. E se eu te dissesse que os mitos vêm da realidade? Os povos antigos usavam histórias sobrenaturais para explicar os fenômenos naturais. Era um jeito de compreender o mundo antes do surgimento do método científico. O mundo natural era como o mágico de Oz, poderoso, misterioso, místico, e a mitologia explicava todo aquele poderio em um mundo em que não haviam ferramentas para que o homem por trás das cortinas pudesse ser desvendado. Só mais tarde, com a filosofia e muito mais tarde com o método científico, as ferramentas para que se entendesse o homem que estava por trás surgiram. Assim, na mitologia, tudo era manipulado pelos deuses que estavam por trás dessas cortinas. O sol cruza o céu todos os dias, carruagem de Apolo. O mar, com todos os seus perigos, ondas e marés, Poseidon. Uma tempestade com raios deslumbrantes e perigosos, Zeus. Mas então, quer dizer que mito significa mentira? E existe alguma diferença entre mito e religião? A gente pode explicar um mito como uma narrativa tradicional que tenta explicar um fenômeno ou um fato natural. A mitologia, por sua vez, é todo o conjunto de mitos que tenta agregar a explicação de uma realidade de um determinado povo. A religião, por sua vez, possui uma explicação um pouco mais fácil e uma mais complexa. A explicação mais fácil diz que se você acredita é religião, se você não acredita é mito. Mas para explicar de uma maneira um pouco mais profunda, a gente pode perceber que quando se trata de uma religião, há toda uma estrutura de crenças e ritos práticos que fundamentam a experiência humana, dando significado para a própria existência e moldando inclusive as relações sociais. Para estudar a mitologia grega, então, é preciso que a gente entenda que ela foi uma prática religiosa que se construiu ao longo de vários séculos para dar respostas a uma realidade específica de um povo específico. Justamente por isso, quando nos perguntamos qual é a versão original ou a mais correta de um mito, cê é louco, não compensa. Segundo Mircea Eliade, mitos são histórias verdadeiras dentro do contexto do povo que a criou. Já para Jean-Pierre Vernant, os mitos mudavam conforme a época e quem os estava narrando. É por isso que não compensa discutir qual é o mito mais correto ou mais antigo, porque não existe uma versão correta ou errada. Cada época reconta o mito de acordo com as suas necessidades e os seus interesses. O mito de Afrodite e a própria lista dos 12 olimpianos mostram como é complexo escolher qual é a versão mais correta. Afrodite, segundo algumas versões do seu mito, teria nascido perto de Pafos, na ilha de Chipre, motivo pelo qual ela é chamada de Cípria, especialmente nas obras poéticas de Safo. Na versão mais famosa do seu nascimento, narrada por Hesíodo, ela teria surgido através de uma castração. Cronos teria cortado os órgãos genitais de seu pai Urano e os arremessado para dentro do mar. A espuma surgida da queda dos genitais na água, e dessa espuma originou-se Afrodite, flutuando até as margens sobre uma concha de vieira. Na versão mais antiga do nascimento de Afrodite, narrada por Homero, ela seria filha de Zeus e Dione. A própria Afrodite seria então uma equivalente a Réia, a Mãe Terra, e que Homero teria deslocado para o Olimpo. Já quando falamos dos olimpianos, a explicação é ainda mais complexa. A primeira referência antiga a cerimônias religiosas em sua honra encontra-se no hino homérico dedicado a Hermes.
A composição clássica dos 12 deuses olímpicos inclui os seguintes deuses: Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Hades não era geralmente incluído nessa lista. Não tinha assento no panteão porque passava a maior parte do seu tempo no Hades. A composição do grupo dos 12 olímpicos, contudo, varia substancialmente entre os autores da antiguidade. Por volta de 400 a.C., Heródoto incluía na sua composição do Dodecáteon as seguintes divindades: Zeus, Hera, Poseidon, Hermes, Atena, Apolo, Alfeu, Cronos, Reia e as Graças. Heródoto incluiu em Histórias 2:43 Hércules como um dos 12. Platão relacionava os 12 deuses ao número de meses do ano e propôs que o último mês fosse dedicado aos rituais em honra de Plutão e dos espíritos dos mortos, o que implica que ele mesmo considerasse Hades como sendo um dos 12. Sempre que um mito for narrado hoje no mundo moderno, uma das versões ou uma junção de várias delas precisa ser escolhida dessa forma. E é por isso que nós escolhemos 3 grandes mitos para citar e para trazer aqui uma forma resumida, além de mostrar dentro desses 3 as origens de várias das expressões que citamos no início do vídeo. O primeiro deles é a Teogonia de Hesíodo ou a Titanomáquia, que narra o surgimento do mundo e dos próprios deuses. Segundo essa narrativa, do caos primitivo vão surgir os deuses primordiais, Gaia e Urano, e deles vão nascer os titãs. Cronos é o titã mais jovem e, devido à crueldade de seu pai Urano, ele o destrona, se torna o rei dos titãs e, por ter ouvido uma profecia que dizia que a história iria se repetir com os seus filhos, ele decide que vai devorar um a um assim que eles nascessem. Zeus é o filho mais jovem de Cronos e, por misericórdia de Reia, é escondido, cresce, se torna poderoso e consegue resgatar os seus irmãos que haviam sido devorados por Cronos. Assim, os deuses do Olimpo e os titãs entram numa guerra sangrenta e, após a vitória dos deuses, é instituída a nova ordem divina, protagonizada por Zeus, Poseidon e Hades. Surge assim, então, o reino dos deuses olimpianos. Os titãs que haviam lutado na guerra foram castigados. Atlas, por exemplo, foi condenado a sustentar o peso dos céus. Prometeu havia lutado ao lado de Zeus, mas como ele havia criado os homens e se compadeceu da sua realidade, decidiu roubar o fogo divino e dá-lo aos homens. Em punição, Zeus determinou que ele fosse acorrentado e que seu fígado fosse devorado por uma águia, todos os dias. Homero narra a guerra de Troia em sua obra Ilíada, uma guerra que durou 10 anos, teve um cavalo de madeira em seu desfecho, conta a história de como gregos e troianos se odiaram e tem Aquiles como um de seus protagonistas. O termo tendão de Aquiles, que é uma parte vulnerável de nosso corpo, vem desse mito, porque quando Aquiles nasceu, Tétis quis torná-lo invencível, por isso mergulhou no rio Estige, o rio dos deuses. Mas para mergulhá-lo, ela precisava segurar Aquiles em seus pés. Assim, todo o corpo de Aquiles foi banhado pelas águas do rio, menos o seu pé, por isso era o seu ponto fraco. Já vendo um mito que vem de uma tragédia, temos a história de Édipo Rei, escrita por Sófocles. Segundo ele, ao fugir de seu destino, você vai fazer com que o seu destino se realize. Na história, o oráculo de Delfos profetizou que ele mataria o seu pai e se casaria com sua mãe. Horrorizado, decidiu fugir da cidade e, encolerizado, vagou pelo mundo. Em suas andanças, encontrou um velho homem acompanhado de uma comitiva que se desentendeu com o Édipo. Entrando em luta, em uma tríplice encruzilhada, Édipo matou o homem velho e praticamente toda a sua comitiva. Sem dar importância para o acontecimento, continuou com suas andanças e acabou chegando em Tebas, um lugar que era fustigado por uma esfinge. Ao conseguir decifrar o enigma da esfinge e matá-la, ele salvou a cidade e, como prêmio, recebeu o trono ao se casar com a rainha do local, a rainha Jocasta. O tempo passou e mais de 15 anos depois, a cidade estava sendo dizimada por uma peste. Para solucionar esse problema, ele ouviu de um profeta que precisava solucionar o assassinato do rei anterior. Durante a investigação, Édipo descobriu que o rei anterior, Laio, havia ouvido uma profecia de que seria morto por seu filho e por isso o abandonara na floresta para que a profecia não se cumprisse. Além disso, Édipo descobriu que havia sido adotado pelos reis em Corinto. Ele também descobriu que o rei da cidade, Laio, havia sido assassinado em uma encruzilhada.
e ele descobriu que ele era filho do rei Laio e havia se casado com a sua mãe, Jocasta. Você já ouviu falar do complexo de Édipo, que foi desenvolvido por Freud na psicanálise? Sim, a origem é desse mito. E se depois desses 3 mitos ainda permanecer alguma dúvida com relação à importância da mitologia na ciência, vamos lá para um bate-bola rápido. Narcisismo. Narciso que se apaixonou por seu próprio reflexo. Eco. A ninfa Eco só repetia o que ouvia. Morfina. Foi nomeada assim por Morfeu, que era o deus dos sonhos. Asclépio era o deus da cura, inspirou o símbolo da medicina com o bastão e a serpente. Afrodisíaco é o nome que vem de Afrodite, a deusa do amor. Hermafrodita é um organismo ou um indivíduo com órgãos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Foi inspirado no mito de Hermafrodito, filho de Hermes e Afrodite. Gaia é a deusa da terra. É esse o nome que dá origem à palavra geologia, geografia. Tântalo nomeou um elemento químico por causa de sua resistência a ácidos, assim como o personagem mitológico era incapaz de beber água ou comer. Hipotenusa significa ao contrário em grego e é ligado ao teorema de Pitágoras. Átomo foi um conceito criado por Demócrito ainda na Grécia Antiga e significa indivisível. Aracnídeo vem de Aracne, uma jovem que desafiou Atena e foi transformada em aranha. Íris do olho é um nome inspirado na deusa Íris, mensageira que representava o arco-íris. E para terminar, vamos temperar esse vídeo com um pouco de bizarrices. Zeus se transformou em uma chuva de ouro para seduzir Danae e nasceu Perseu. A rainha de Creta se apaixonou pelo touro branco que o rei Minos ganhou de Poseidon e dessa relação nasceu o Minotauro. Sísifo foi condenado a carregar uma pedra montanha acima pela eternidade porque denunciou Zeus e por ser um grande mentiroso, tendo enganado a morte. 3 vezes. Tântalo serviu a carne de seu próprio filho aos deuses em um banquete para testar a sua onisciência. Ele foi castigado a ficar próximo de águas e comidas, mas nunca alcançá-las. Atena nasceu da cabeça de Zeus já armada, por isso ela é deusa da sabedoria. Dionísio foi o único deus que nasceu 2 vezes. Na segunda vez, ele nasceu a partir da coxa de Zeus. A mitologia não é apenas uma coleção de histórias antigas e divertidas. Ela está presente na nossa ciência, na nossa religião, na nossa política, na nossa cultura, na cultura pop e até no vocabulário do dia a dia. Seja na medicina, na psicologia, na astrologia ou até no MCU, os deuses e os heróis gregos ainda estão vivos. E aí, tem algum outro termo científico ou do nosso dia a dia que vem da mitologia grega e a gente não falou aqui nesse vídeo? Coloca aqui no comentário e vamos continuar a nossa conversa. Aproveita também para curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e fique ligado, porque a gente vai aprender mais sobre mitologia, ciência e a prática do dia a dia aqui no Conta Histórico. Valeu, até a próxima!